Vamos dar início agora aos lançamentos periódicos do projeto. Vamos começar com os lançamentos de prazo. O lançamento da medição, da prévia de medição e do plano de ação segue exatamente o mesmo modelo que vamos fazer aqui agora. Então, aprendendo um, você já consegue fazer os outros. Clicando aqui na parte superior direita, você tem o período, que você pode mudar clicando aqui. E aqui o nível que você deseja trabalhar. Para fazer os lançamentos no sistema, você consegue fazer de forma manual ou através de uma importação de uma planilha do Excel. Para você fazer a importação da planilha, basta você seguir o nosso modelo padrão, que você pode obter clicando aqui em importar, depois em exportar. Uma coisa legal aqui do Agile é que a planilha vai ser exportada de acordo com o nível que você escolheu aqui trabalhar. Então, clicando aqui, ela vai exportar uma planilha nesse padrão aqui. Para fazer a importação, basta vir aqui em arquivo, selecionar a planilha correta. Quando você faz a importação da planilha, automaticamente o sistema vai calcular todos aqueles dados seguindo aquele padrão dos níveis. Então ele vai calcular sempre das atividades de nível 3, vai subir para o nível 2 e vai subindo até o nível 1. E ele já vai corrigindo possíveis erros de dados. Feito o lançamento, basta agora você clicar aqui em salvar. Agora, para você fazer os lançamentos de forma manual, você vai precisar utilizar um botão chamado calcular. Ele fica escondido. Para você poder selecionar ele, você pode clicar aqui em importar e depois em avançado. E ele vai aparecer aqui. Ou você pode clicar nessa setinha aqui, bem pequenininha. Então, vamos para o próximo período. E fazer um lançamento aqui manual no nível 2 para ficar mais fácil. E utilizar o botão calcular. Pronto, agora depois que você preencheu todos os dados, você pode clicar aqui em calcular. Então repare que depois que você clica no botão calcular, ele não permite que você clique novamente. Para você fazer alguma alteração nos seus dados, você pode clicar aqui no botão de resetar. Ele vai zerar todos os dados e aí você faz o lançamento novamente. Depois de feito isso, você precisa clicar no botão de salvar, tanto quanto você faz a importação ou quanto você faz o lançamento manual. Pode ser aqui ou aqui. Se você não fizer isso, os seus dados não serão efetivados. Então, vamos clicar aqui em salvar. Vamos fazer só um último lançamento aqui no próximo período. Aqui eu vou fazer um lançamento de forma geral. Clicar em calcular, salvar e pronto. Depois que você salvou as alterações, se você desejar fazer ainda uma alteração, você vai precisar clicar aqui nessa lixeira, excluir aquela importação que você fez ou aquele lançamento de dados manuais e fazer o lançamento novamente. Então repare que o nosso ícone de medição já não está mais vermelho, indicando que o lançamento daquele período já foi feito. Como eu disse, o lançamento da prévia de medição e do plano de ação segue exatamente o mesmo modelo. Então aqui eu vou fazer o lançamento agora da contingência de prazo, que também é bem simples, só para mostrar para você como que a tela é. Então aqui na frente você vai ter o período a que ele se refere, a data que começa aquele período, e na frente você tem um campo para colocar a quantidade de dias que serão contingenciados. Então vamos dizer que aqui no período 3, devido a alguma análise de risco ou por qualquer outro motivo, o gerente da obra resolveu contingenciar 10 dias. Depois de colocar a informação aqui, só clicar em salvar, voltar, atualizar. Vamos ver aqui se os dados foram imputados. E agora podemos visualizar o nosso relatório. Bom, aqui se você resolveu vincular a sua EAP de prazo com o seu EAP de custo, assim que você faz os lançamentos das medições, automaticamente o sistema vai fazer o cálculo do que foi agregado para compor também nosso índice de custo. Porém, se você decidiu não vincular suas EAPs, lá na parte de lançamentos periódicos, você vai ter um ícone a mais chamado de medição exclusiva de custo. E nele a ideia é exatamente a mesma, colocar o que foi agregado para o sistema fazer o cálculo do nosso índice de custo. Nessa metodologia, o índice de prazo, de custo, de recurso e de aquisições são os índices que podem ter um valor acima de 100%. E quando isso ocorre, é um bom sinal, porque significa que ou você está economizando, ou seus recursos estão produzindo mais do que esperado, ou você está acima do seu prazo.
Nesse caso aqui, o índice de prazo está dizendo que do 100% que era para ser realizado, fizemos apenas 98,56%. Já o índice de custo, como eu disse, ele está fazendo o cálculo automaticamente. Como a gente já colocou um valor que foi agregado, o sistema está considerando que aquilo não custou nada para a gente. Então, por enquanto, esse índice aqui não condiz com a realidade. Daqui a pouco a gente vai fazer os lançamentos e ele vai alterar. Agora, os índices de segurança, qualidade e riscos são aqueles que não ultrapassam 100%, porque nesse caso, ou todos os itens estão conforme, ou seja, te dá um índice 100%, ou estão em conformidade, alguns ou todos, e aí te dá, se for todos, o índice de 0%. Então agora vamos clicar aqui no nosso índice de prazo para termos a visão analítica e vermos melhor os nossos dados. Certo. Então aqui você tem aquele mesmo índice geral que nós temos no sintético. Aqui embaixo você tem o previsto e o realizado acumulados até aquele período. E um pouco abaixo do índice geral, eu vou avançar aqui para o próximo período para você ver. Ele vai mostrar para você a diferença do seu índice de um período para o outro. Então aqui, em comparação com o período anterior, a gente teve um aumento de 0,53% no nosso índice. Aqui um pouquinho mais para o lado direito, você tem um resumo das suas atividades com os índices de prazo e as variações. E aqui no meio você tem o nível de produção. Esse nível de produção, ele calcula o que você realizou nesse período e o que você precisa realizar para o período seguinte. Então ele é útil para você saber se você precisa acelerar a sua obra ou desacelerar. Então aqui você pode ver que ó, o que estava previsto era 0,69%, a gente fez 0,68%, porém se a gente manter esse ritmo vai ser insuficiente para o que está previsto para o período seguinte. Então por isso que ele te mostra esse ponteirinho aqui embaixo. Já aqui para o lado direito, você tem o previsto versus o realizado, a prévia e o plano de ação. Eu vou voltar lá na tela de lançamentos e vou fazer o da prévia e do plano de ação para você ver como que fica aqui. Lembrando que o lançamento desses dois são exatamente iguais ao que fizemos com o da medição. Então, para o lançamento da prévia, vamos fazer apenas um lançamento de forma geral. Calcular, salvar. Certo? Voltar. No plano de ação, também vamos fazer um lançamento geral aqui. Vamos começar no segundo período. Vamos voltar. Atualizar nosso relatório. Esperar os dados serem preenchidos. Bom, voltando aqui ao nosso relatório, você já aprendeu que no nosso gráfico a cor laranja representa o previsto, a cor verde representa o que foi realizado, já a cor cinza é a prévia. A prévia nada mais é do que o seu engenheiro imagina realizar naquele período. Então, de acordo com os dados que ele tem ali, ele acredita que vai realizar determinada porcentagem. A assertividade de 68,42% é o nível de precisão que ele está tendo nessas estimativas. Já o plano de ação ele é representado pela cor roxa e ele é um replanejamento com o intuito de puxar a produção para recuperar algum prazo perdido, por exemplo. Clicando aqui nesse ícone de barras, você consegue alterar a visualização do gráfico de período a período para acumulado. No acumulado, você pode ver que a prévia já não aparece, afinal de contas, ele é apenas uma especulação. Clicando aqui nesse ícone um pouquinho mais ao lado direito, você consegue ter o seu gráfico expandido. Quando você está com o seu gráfico na visualização acumulada e expandido, você também tem a opção de ver a sua curva S. Então aqui você consegue ver todo o seu previsto a ser realizado até o final da obra, o seu plano de ação que você fez o lançamento até o momento, e a bolinha verde que aparece bem aqui é o seu realizado. Então ele mostra de acordo com o período em que você está. Então vamos aqui para o último período que fizemos lançamentos. E você pode ver que a linha verde já começa a se sobressair em cima dessas outras. Agora voltando à nossa explicação
do relatório. Vamos voltar aqui no primeiro período. Eu disse para você que aqui é o resumo das suas atividades. Quando esse ícone aqui está ativo, você consegue ver todos eles de uma forma mais detalhada. Aqui em cima você pode selecionar até que nível que você deseja visualizar no relatório e clicando em cima dos nomes, você consegue ordenar aqueles itens. Para desfazer a ordenação, basta clicar aqui no X, que aparece depois que tem alguma ordem feita. Continuando, você tem aqui o previsto, o realizado e a diferença entre eles de cada período. E aqui do lado, o acumulado, com o índice de prazo de cada uma das atividades. Subindo mais no relatório, você consegue ver a timeline. A timeline indica para você a data de início e término do projeto, de acordo com o que foi planejado originalmente. E aqui do lado, você tem a data em que deveríamos estar quando esse período em questão terminasse. Mas, devido a não termos todas as atividades planejadas até aquele momento 100% concluídas, isso reflete em um dia de atraso. Então, aqui éramos para estar nessa data, mas estamos nessa data aqui. No período seguinte, no período de dezembro, a gente contingenciou 10 dias, devido a alguma análise de risco, alguma coisa que o gerente decidiu contingenciar, e com isso nosso tempo de atraso aumentou para 11 dias. Então, no final desse período de dezembro, éramos para estar iniciando o próximo, que é o período 1º de janeiro, mas como estamos 11 dias atrasados, é como se estivéssemos ainda no dia 21/12. E com isso, nós estamos também tendo um atraso na data de entrega do projeto. Éramos para entregar no dia 17, mas estamos entregando apenas no dia 27/6. Aqui não está mostrando exatamente 11 dias de diferença, porque pode ocorrer arredondamentos no sistema.